Imagine acordar em uma manhã silenciosa na cidade de Hiroshima, no Japão, no verão de 1945. A luz do sol entra pela janela de uma casa simples de madeira, iluminando o chão de tatame enquanto o som distante de pessoas caminhando pelas ruas começa a preencher o ar. Tudo parece normal, como qualquer outro dia. Você se levanta sem saber que está vivendo as últimas horas de uma rotina que nunca mais vai existir. A guerra já dura anos, e o Japão enfrenta tempos difíceis, mas em Hiroshima a vida continua com uma aparência de tranquilidade. A cidade ainda não foi destruída como outras, e muitos acreditam que talvez ela esteja protegida por algum motivo. As famílias seguem suas rotinas, as crianças se preparam para ir à escola, comerciantes abrem suas lojas e trabalhadores saem cedo para cumprir suas obrigações, tentando manter a vida o mais normal possível. Mesmo com o medo constante de ataques aéreos, muitos moradores começam o dia sem imaginar que algo diferente está prestes a acontecer. O céu está limpo, sem sirenes, sem explosões, sem sinais de perigo. Para a maioria das pessoas, é apenas mais uma manhã comum em meio à guerra. Ninguém poderia imaginar que, em poucas horas, uma única bomba mudaria o destino da cidade e entraria para sempre na história da humanidade. Hoje você vai viver um dia completo em Hiroshima, como se estivesse lá, caminhando pelas ruas, vendo as pessoas, ouvindo os sons da cidade e sentindo a rotina de quem não fazia ideia do que estava por vir. Este é o último dia antes da bomba, o último dia antes de tudo mudar, o último dia antes de Hiroshima nunca mais ser a mesma. Antes de continuar essa história intensa, já se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Aqui você vai viver outros momentos marcantes da história como se estivesse lá. Você cresceu em uma casa simples de madeira em Hiroshima, em um bairro tranquilo onde todos se conheciam. As manhãs começavam cedo, com o som de passos nas ruas e o cheiro de arroz sendo preparado na cozinha. Mesmo em tempos de guerra, sua família tentava manter a rotina, ensinando que disciplina, respeito e trabalho eram coisas que nunca podiam faltar, não importava o que estivesse acontecendo no mundo. Na infância, você aprendeu desde cedo a ajudar dentro de casa. Carregar água, arrumar o tatame, cuidar dos irmãos mais novos e obedecer aos mais velhos faziam parte do dia a dia. A escola ensinava matemática, leitura e história, mas também ensinava amor ao país, obediência ao imperador e a importância de ser forte em tempos difíceis. Todos sabiam que o Japão estava em guerra, mesmo que a guerra parecesse distante dali. Apesar das dificuldades, ainda existiam momentos de alegria. As crianças brincavam nas ruas estreitas, corriam pelos campos e riam como se o mundo fosse normal. Os adultos conversavam sobre trabalho, comida e notícias do conflito, mas sempre tentando proteger os mais jovens do medo. Hiroshima ainda era uma cidade cheia de vida, e ninguém queria acreditar que ela poderia ser destruída como outras cidades do país. Com o passar dos anos, a guerra começou a se tornar mais presente. Faltava comida, faltavam recursos e cada vez mais homens eram chamados para lutar. Mesmo assim, as pessoas continuavam vivendo, porque não havia escolha. Naquela época, ninguém sabia que todos aqueles momentos simples, as conversas, as refeições, as brincadeiras, estavam acontecendo pela última vez, antes do dia que mudaria tudo para sempre. Em Hiroshima, a guerra parecia distante. Outras cidades do Japão já tinham sido bombardeadas, e histórias de destruição chegavam pelos jornais e pelo rádio, mas ali tudo ainda estava de pé. As casas continuavam nas mesmas ruas, as lojas ainda funcionavam, e as pessoas começavam a acreditar que talvez a cidade não fosse um alvo importante. Muitos diziam que Hiroshima estava segura. O céu quase sempre estava limpo, e isso trazia uma falsa sensação de tranquilidade. Sirenes de alerta já tinham tocado outras vezes, mas quase nunca acontecia nada. As pessoas se acostumaram a olhar para o alto, esperar alguns minutos e depois voltar para o que estavam fazendo. Com o tempo, o medo foi dando lugar ao costume, e o perigo parecia cada vez mais distante. A cidade tinha importância militar, mas para quem vivia ali, o dia continuava igual. Crianças iam para a escola, trabalhadores seguiam para fábricas e escritórios, e comerciantes abriam suas portas
como em qualquer outra manhã. Ninguém falava em bombas novas, ninguém imaginava algo diferente dos ataques que já tinham acontecido em outros lugares. Naquele começo de agosto de 1945, muitos acreditavam que o pior já tinha passado. A guerra ainda não tinha acabado, mas Hiroshima continuava inteira, viva, cheia de gente tentando seguir em frente. Era fácil pensar que o dia seria apenas mais um, sem saber que o silêncio no céu naquela manhã escondia algo que o mundo nunca tinha visto antes. O dia continua como qualquer outro, e o sol já está alto sobre Hiroshima. As ruas estão cheias de gente trabalhando, crianças caminhando para a escola e comerciantes atendendo seus clientes. Então, em meio ao som normal da cidade, algo diferente chama a atenção. Um ruído distante começa a ecoar no céu, baixo no começo, mas suficiente para fazer algumas pessoas pararem e olharem para cima. Não é a primeira vez que aviões são vistos, e por isso ninguém entra em pânico. Algumas pessoas apenas observam, tentando encontrar o ponto no céu de onde vem o som. Lá no alto, quase difícil de enxergar, um único avião cruza lentamente acima da cidade. Não há explosões, não há sirenes naquele momento, apenas o barulho constante do motor cortando o silêncio da manhã. Alguns continuam andando, outros ficam parados olhando. Muitos acreditam que é apenas mais um avião de reconhecimento, algo que já tinha acontecido antes. A cidade não para, a rotina continua, e ninguém imagina que aquele pequeno ponto no céu carrega algo diferente de tudo que já existiu na guerra até aquele momento. Por alguns segundos, tudo parece estranhamente calmo. O avião segue seu caminho, o céu continua limpo, e a vida em Hiroshima ainda parece normal. Mas naquele instante, sem que ninguém saiba, uma decisão já foi tomada lá no alto. Em poucos momentos, uma única bomba vai transformar aquela manhã tranquila no dia mais devastador da história da cidade. De repente, sem aviso, uma luz branca e intensa corta o céu. É mais forte do que qualquer coisa que você já viu, tão brilhante que por um instante parece que o próprio sol caiu sobre a cidade. O clarão toma tudo, apaga as sombras, invade as ruas e entra pelas janelas das casas. Por um segundo, o mundo inteiro fica branco. Logo depois da luz, vem o impacto. Um vento violento atravessa a cidade com uma força impossível, derrubando portas, quebrando janelas e jogando pessoas no chão. O som chega como um trovão gigantesco, misturado com o barulho de madeira se partindo, telhados voando e paredes desmoronando. O chão treme, e tudo ao redor parece se desfazer ao mesmo tempo. A cidade que estava viva segundos atrás desaparece em meio à poeira, fumaça e destroços. Casas inteiras são destruídas, ruas ficam cobertas de escombros, e o ar fica pesado, difícil de respirar. O céu escurece enquanto uma nuvem enorme começa a subir acima de Hiroshima, crescendo mais alto do que qualquer prédio, mais alto do que qualquer montanha que você já viu. Em poucos instantes, tudo muda. O lugar onde havia casas, escolas e pessoas vivendo suas vidas agora é silêncio, fogo e destruição. Ninguém entende o que aconteceu, ninguém sabe que tipo de arma foi usada. Mas naquele momento, sem que quase ninguém perceba, o mundo acaba de entrar em uma nova era a era da bomba atômica. Quando a poeira começa a baixar, Hiroshima já não é mais a mesma cidade. Onde antes existiam ruas cheias de pessoas, agora só restam ruínas, fumaça e silêncio. O calor ainda está no ar, e tudo parece irreconhecível. Quem sobreviveu tenta entender o que aconteceu, mas ninguém encontra palavras para explicar a destruição que tomou conta de tudo em apenas alguns segundos. O que aconteceu naquele dia não foi apenas mais um ataque de guerra. Pela primeira vez na história, uma bomba atômica foi usada contra uma cidade. A força daquela explosão mudou para sempre a forma como o mundo veria a guerra, o poder e o próprio futuro da humanidade. Hiroshima se tornou o símbolo de algo que nunca tinha existido antes. Nos dias que vieram depois, o mundo inteiro ouviu falar do que aconteceu ali. Fotos, relatos e histórias mostravam uma destruição que parecia impossível. Pouco tempo depois, a guerra chegaria ao fim, mas o preço tinha sido alto demais.
O nome de Hiroshima ficaria marcado para sempre como lembrança do dia em que a humanidade descobriu até onde podia ir. Hoje, décadas depois, a cidade foi reconstruída, e a vida voltou a existir onde antes havia apenas silêncio. Mas a memória daquele dia continua viva para lembrar que tudo começou em uma manhã comum, com pessoas vivendo suas vidas sem saber que estavam prestes a testemunhar um dos momentos mais devastadores da história. A história de Hiroshima nos lembra que até os dias mais comuns podem se transformar em momentos que mudam o mundo para sempre. Naquela manhã, pessoas acordaram, foram trabalhar, caminharam pelas ruas e viveram suas rotinas, sem imaginar que estavam prestes a entrar para a história. Hoje, lembrar daquele dia não é apenas recordar o passado, mas entender o peso das escolhas humanas e o valor da paz. Se você quer continuar vivendo momentos como este, aprendendo sobre os acontecimentos que marcaram a humanidade, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas histórias. Aqui, cada vídeo é uma viagem para dentro do passado, para que nada disso seja esquecido.